Bem-vindos, que bom revê-los. Gente, não perdendo muito tempo, vamos dar uma olhadinha no que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre performance. O que é performance? Construção de múltiplas linguagens que leva a uma reflexão. Happening, mesma coisa. A única coisa é que existe uma participação do público na construção da obra. Aquilo que eu falei para vocês. Ideia, a pessoa recebe e argumenta, pensa sobre aquilo que está sendo apresentado. Marina Abramovic, nós vimos parte da vida e da obra dela. Ok? Vamos em frente. Hoje, gente, nós vamos falar sobre duas linguagens. Vamos falar sobre o cubismo e o dadaísmo. Eu vou tentar trazer para vocês as principais características dessas duas linguagens. Cubismo. Primeiramente, se eu falar para vocês que cubismo é abstrato, tá certo. Mas se eu falar que cubismo é figurado, também tá certo. Definição: uma arte figurada baseada na geometrização, na observação de vários ângulos, uma substituição da perspectiva clássica espacial numa decomposição tridimensional. Vou traduzir. Por que eu estou colocando como figurativo? O princípio do cubismo, quando Picasso quis fazer essa concepção, ele não queria ir para o abstrato. Kandinsky, em 1910, já tinha surtido com o abstrato e Picasso não se sentia bem, ele gostava da figuração. Então ele começou essa obra fazendo figurativo. Se torna abstrato por causa da ilusão de ótica que ela proporciona, mas a essência dela é figurativa. Geometrização na observação de vários ângulos, ou seja, eu pego um objeto, olho em vários ângulos e esses vários ângulos eu coloco numa coisa só. Pensa o seguinte, você entra numa sala de espelhos, você olha para o teu lado e tem vários espelhos. Agora imagine pegar todas essas imagens aqui e colocar aqui, de frente para você. É o cubismo, a junção de vários ângulos numa figura somente. Decomposição da tridimensionalidade. O que eu estou querendo dizer? Estou dizendo o seguinte, se eu olhar esse controle de cima, eu estou tendo a visão de cima. Então quer dizer, ele vem uma visão até o meu ponto de fuga. Nessa forma que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou dizendo que esse daqui não está mais aqui, mas pode estar aqui, em qualquer lugar. Então não existe mais uma lei de estar longe ou perto, mas agora eu posso trazer tudo para perto de mim. Não existe mais a angulação, não existe mais a figura lá no fundo pequena e a figura grande aqui na frente. Morreu isso. É uma nova lei. Para falar sobre cubismo, temos que falar primeiro sobre Paul Cézanne. Paul Cézanne é o seguinte. Paul Cézanne, em 1893, fazia as primeiras experiências de busca de formas geométricas na natureza das mortes. Um choque radical na realidade da época. Referencial para Matisse, Picasso e Braque. Abriu o caminho para a arte do século XX. Paul Cézanne, ele tinha uma linguagem impressionista, só que ele não conseguia se encaixar muito bem no impressionismo. O que é impressionismo? O impressionismo era uma pintura que era feita fora do estúdio, era feita captando aquela luz, captando aquele momento. Não tinha mais aquela coisa do nítido, mas queria mais a questão de luz, a questão mais do que estava se vivenciando pelo olhar. E Cézanne, ele gostava muito da geometrização. Ele começou a procurar nos elementos da natureza cones, cubos, triângulos, esferas. Ele começou a trazer isso para a sua pintura. E ele não gostava muito da regra da perspectiva. Aqui está muito perto é grande, aqui está muito longe é pequeno. Não, ele quis fazer uma pequena alteração. E ele lançou as bases do cubismo com relação a isso. Você está vendo ali a foto do estúdio dele, esses elementos estão presentes em vários quadros deles, principalmente esse pano e essas frutas. Ele fazia o quê? Para valorizar muito mais o objeto, ele não fazia com que existissem regras. Ele chapava o objeto na sua frente e mostrava como ele queria esse objeto. Por isso que ele virou um referencial para Matisse, para Picasso e para Braque. Nascimento do cubismo. Obra La Demoiselle d'Avignon, do pintor Pablo Picasso, 1907. Fase rosa, 1904 e 1906, inspiração na arte primitivista da África e Oceania, máscaras ritualistas e a cultura grego-ibérica clássica e popular. Por que eu estou falando numa fase antes da concepção da própria obra? Já vou explicar por quê. Primeiramente, essa obra ela tem 2,44 por 2,34 por 2,44. É enorme. E o que acontece? Quando ele fez esse quadro e expôs esse quadro a primeira vez, o pessoal ficou assim. O que está acontecendo? Antoine Apollinaire, que era poeta e muito amigo de Picasso, ele entrou no estúdio, olhou esse quadro e saiu do estúdio e falou assim, Picasso está acabado. Henri Matisse, grande pintor fauvista, amigo muito íntimo de Picasso, foi lá, olhou aquele quadro, chegou para Picasso e falou, Picasso, você está acabando com a arte contemporânea. Que resultado existe aqui? Ou por que disso? Nessa fase rosa, de 1904 a 1907, Picasso conheceu Fernand Olivier.
Fernand de Olivier foi uma pintora e modelo, e ele se apaixonou por ela. Então, nessa fase, ele estava muito feliz em sua vida. Uma fase anterior à fase azul era a fase com que ele tinha chegado em Paris em 1900, ele passou fome, frio, passou muitas privações. Então, ele fez pinturas muito tristes. Quando ele conheceu essa moça, ele começou a ficar um pouco mais alegre, começou a usar muito rosa em suas pinturas. E nessa efervescência, ele começou a pesquisar muito. Quando ele começou a pesquisar, ele começou a ver a pintura de Cézanne, começou a ver a forma que Cézanne olhava o mundo. E começou a pesquisar também que na época era moda você colecionar objetos africanos, começou a ver máscaras africanas. E ele também começou a ver as máscaras ibéricas antigas. Então ele fez uma andança por todo o mundo para ver o primitivismo. E dentro desse primitivismo ele fez um retrato chamado Madame Gertrude Stein, que ele já fez a primeira vez uma máscara ibérica. E se vocês prestarem atenção nesse quadro, vocês vão ver aqui na frente uma paisagem, uma natureza morta. Aqui é uma homenagem que ele está fazendo para Cézanne, que ele falou que é a inspiração central dele. Essa primeira mulher aqui, ele fala na biografia dele que é Fernand de Olivier, que era a moça que ele gostava. Mas aqui você vai ver uma figura egípcia. Você vai ver um olho frontal e um rosto de lado, porque os egípcios, incrível que pareça, também tinham tendências cubistas. E nós vemos aqui duas máscaras ibéricas e duas máscaras africanas. Essa junção que ele fez é que deu a nova forma de visualizar, que foi o cubismo. Várias formas cortadas, várias angulações, todas chapadas num primeiro plano bem em frente. Ele fez em torno de 800 estudos para poder chegar nesse resultado. Inclusive, conta-se na biografia dele que ele tinha colocado um marinheiro e tinha colocado um médico. Porque, na verdade, aquele quadro anterior que nós vimos era baseado numa rua de Barcelona, que era uma rua de má fama, e essas meninas eram meninas de má fama também. E essa foi a temática que ele utilizou. Muito usada por Cézanne nas Banhistas, um quadro de Cézanne que ele se inspirou muito, que ele gostava muito daquela forma de se apresentar. Então, como eu falei para vocês, Matisse ficou horrorizado. Apollinaire ficou horrorizado também. Daí o que acontece? George Braque chegou lá, olhou aquela obra e falou, excepcional. George Braque amou. Quando ele viu essa obra, La Demoiselle, em 1907, eles começaram a fazer aqui uma parceria, usando base o quê? Paul Cézanne. E já fizeram sua primeira exposição em 1908. Aí eu falo sobre Louis Vasselay. O Vasselay, ele era um crítico de arte. Em 1905, numa exposição, ele viu uma escultura bem clássica em volta de várias pinturas, que ele falou assim, nossa, eu vi um Donatello em meio às feras. Ali surge o movimento fauvista, graças ao argumento dele, uma crítica dele. Matisse começa a pintar freneticamente ali. E, com relação ao cubismo, ele vê um quadro do próprio Braque, que quando eles começam a parceria, Braque e Picasso, eles pintam tão parecidos que você não consegue identificar qual que é qual. Existe um quadro do Braque, que é chamado Casas de l'Estaque. E quando o Vasselay, ele vê aquele quadro, ele fala assim, nossa, esse quadro tem vários cubinhos dentro da sua composição. Daí pegou o nome, virou cubismo. Novamente, ele, através da crítica dele, ironizando, ele deu nome a dois movimentos, que foi o fauvismo e o cubismo. Braque começa a parceria. Essa parceria vai até 1914. Em 1914, o Braque vai para a guerra. Braque, inclusive, ele foi ferido na cabeça, ele se tornou herói de guerra, mas essa parceria durou com eles todo esse tempo e só fazendo análise. Na primeira parte, até 1912, nós temos o cubismo analítico, que é um cubismo puro. Só que daí as formas começaram a ficar muito entranhadas, muito embaraçadas. Tanto é que eles usavam poucas matizes, digamos uma cor somente, ou duas cores no máximo, para a pessoa poder identificar. E quando começou a ficar muito confuso, eles começaram a fazer uma inovação. Eles colocaram um texto e colocaram um pedaço de corda, uma colagem, uma coisa que não existia. Aterrocedor. Assim, o pessoal pensou, nossa, que coisa diferente. E quando eles viram que deu certo, eles deram a segunda fase, que é em 1912, que eles fizeram o quê? O cubismo sintético. Começaram a colocar colagens para que a pessoa pudesse identificar melhor os elementos. Lembra que eu falei para vocês? Eles não queriam ir para a abstração, eles queriam ficar o quê? No figurado. Apresentando agora Enem. As vanguardas europeias apresentam alguns conceitos e efeitos visuais que se aproximam. Com base nos conceitos vanguardistas, entre eles a exploração de formas geométricas do cubismo, no início do século XX, o quadro Soldados jogando cartas explora uma. Está aí as questões. Leia e responda e já se encontramos.
Vamos lá para a resposta? Mecanização do homem expressa por formas tubulares. Você lembra que eu falei para vocês com relação a Cézanne? Cézanne ele procurava o quê? Formas geométricas dentro da pintura. Esse quadro ele é de Fernand Léger, foi feito em 1917. Ele procurou exatamente isso, fazer uma geometrização de todas as formas, trazendo formas puras dentro daquela composição. Tá aí a dica para vocês. O quadro. Ok. Outra coisa interessante, gente, ajudar vocês no Enem. Muitas vezes vai ter questões do Enem que o pessoal vai perguntar sobre cores. Que nem eu falei para vocês, se eu fosse formular Enem, eu ia buscar as coisas simples para poder testar se vocês estão sabendo o complicado. Então, uma coisa bem simples é a questão de cores. Vou passar um macete bem legal para vocês. Agora eu pergunto para vocês, eu vou contar até 5. Eu quero ver se, contando até 5, você me fala quais são as cores primárias, sem olhar aqui. Vamos lá, quais são as cores primárias? 1, 2, 3, 4, 5. Você respondeu? Você 1 em 10. 1 em 10 pessoas responde. Agora eu vou perguntar para vocês novamente, eu vou contar até 5. Quais são as cores secundárias? 1, 2, 3, 4, 5. Você conseguiu responder? Você é um cara estudioso, porque é difícil. Então, para me dar um macete para vocês se lembrarem sempre. Quando eu falar de cores primárias, pensem na figura do super-homem. Que cores tem no uniforme do super-homem? O super-homem tem uma capa vermelha, tem um uniforme azul e no símbolo do peito dele tem um amarelo. Está aí, as cores primárias. Agora pense no Hulk e no Aquaman. Pensando no Hulk e no Aquaman, que cores tem nos uniformes dele? O Hulk ele é verde. Ele tem uma calça normalmente roxa. O Aquaman ele usa o verde e também usa o laranja. Então nós temos 3 cores. Quais são as cores secundárias? Verde, laranja e roxo. Hulk e Aquaman. Quais são as cores primárias? Azul, vermelho, amarelo. Agora vocês têm de cor as cores primárias e secundárias. Agora, como é que eu vou descobrir as cores terciárias se alguém me perguntar? É muito simples. Uma equação. A terceira é igual ao nome da primeira mais o nome da segunda. Olha como é fácil, gente. Nós aprendemos na escola o seguinte, as cores primárias. Se eu misturar o amarelo com o verde, o amarelo com o azul, eu vou ter o verde, que é uma cor secundária. Que macetes podem fazer? Vocês vão fazer uma prova, o que vocês fazem primeiro? Fazem um triângulo para cima. Desenha um triângulo para cima, daí você coloca o vermelho aqui do lado, o azul aqui do lado e o amarelo para cima. Daí você faz um triângulo para baixo. Você vai fazer uma estrela de Davi. Nessa estrela de Davi, a ponta de cima é verde, a ponta de cá é laranja e a ponta de baixo é a roxa. Daí você vai fazer o quê? Você vai fazer bolinhas entre as pontas. Essas bolinhas são as cores terciárias. E usando essa fórmula, eu vou pegar o nome da primeira mais o nome da segunda. Se eu pegar o nome da cor primária, azul, mais a cor secundária que é roxo, eu vou ter uma terciária. O que é essa terciária? É um azul arroxeado. Se eu pegar o azul, que é a cor primária, e misturar com a cor secundária, que é verde, eu vou ter o azul esverdeado. E assim consecutivamente. Fácil. Está aí um macete para vocês. Quem for inteligente, faz a estrela de Davi, faz as bolinhas em volta, você vai ter as cores terciárias facinhos. Qual o nome delas? Junta o nome das duas cores. Junta o nome da cor primária com a cor secundária e você vai ter a cor terciária. Aí a dica para vocês. Dadaísmo. Dadaísmo, gente, se eu fosse falar o que é dadaísmo, eu vou falar assim, a vida imita a arte. Ele reflete totalmente esse movimento. Uma linguagem que não necessita de racionalismo, fazendo uso do livre pensar combinado com materiais e linguagens ao acaso. Postura e negação da cultura da época, final da Primeira Guerra. Um protesto contra a civilização que não conseguia evitar a guerra. Gente, muita gente não comenta, os livros de história também não falam muito pouco, porque é só você vendo, ouvindo o relato de pessoas que lutaram na Primeira Guerra. Então, o que acontece? Nós tínhamos lá da Antiguidade, através dos gregos, a cultura do belo, a cultura daquela obra muito legal, que você via, você tinha a questão de você ver aquilo que era perfeito. E a arte estava vindo com essa cultura. Quando chega na época contemporânea, que existe o início do expressionismo, o pessoal começa a ter um outro contexto, começa a ver uma visão diferente. Por que essa visão diferente? A guerra, a Primeira Guerra, ela dividiu o mundo em duas partes, o antes e depois da guerra. Você tem uma ideia? Na Primeira Guerra, quando os cavalos andavam, onde os cavalos pisavam, é onde as pessoas podiam pegar água para poder tomar. Era uma guerra de trincheira. Muitos soldados urinavam, desculpa a palavra, no capacete para ter o que tomar, porque não tinha água. Existia canibalismo, o pessoal também não comenta, porque você não tinha comida.
Muitas pessoas, quando terminou a guerra, voltavam para suas casas, não tinha mais casa, não tinha mais vilarejo, não tinha mais família, não tinha mais emprego, não tinha nada. Então você via nessa época na Europa, muitas pessoas com uniforme no meio da rua pedindo comida. Heróis de guerra, pessoas mutiladas pedindo comida, que não tinham mais nada, acabou tudo. E nós vemos também, gente, que o principal mal que a guerra trouxe foi a loucura. Então você via em várias partes da Europa pessoas que andavam e falavam coisa com coisa, não conseguiam falar nada. Pessoas que qualquer barulho se jogavam no chão, porque estavam tão acostumados com barulho, com morte, com selvageria, que eles não conseguiam mais entrar naquele contexto. Então esse é o principal argumento do dadaísmo. Como é que eu vou achar que pessoas que não conseguem evitar essa atrocidade, como é que eu vou explicar arte para essas pessoas? Se as pessoas dão a questão de entregar o mundo à selvageria, destruir o mundo, destruir a arte. E como é que a arte pode representar o belo se não existe mais o belo? Esse é o contexto que está incluso o dadaísmo. 1916, Zurique, na Suíça, artistas exilados por causa da guerra. Hugo Ball, poeta, escritor, filósofo, sua esposa Amy Hennig, escritora, performer, Marcel Janco, poeta e pintor, Richard Rosenbeck, poeta e escritor, Tizan Tzara, poeta, Sophie Tauber Arp, pintora abstrata, e o esposo Jan Hans Arp, pintor e poeta, se unem num protesto político-artístico. Bem, por que eu deixei 3 nomes mais fortes? Porque são as pessoas que eu falo que tem uma representação bem forte dentro desse movimento. Hugo Ball, ele era uma pessoa muito passiva, mas ele era um revolucionário. Ele que deu o pontapé inicial para poder fazer esse protesto. Tristan Tzara. E mais uma, Hugo Ball era alemão. Por ser alemão, evidentemente ele teria que lutar na guerra, mas ele conseguiu se exilar e foi para a Suíça, que era um país neutro, então lá não existia guerra, então ele teria liberdade lá. Um país que tinha como língua natal o alemão, o francês e o italiano, e que na guerra são, de certa forma, inimigos. Então nós vemos que Hugo Ball está lá e já tem a ideia de fazer algo para combater todo aquele mundo que estava acontecendo naquela época, toda aquela atrocidade que estava existindo. Tristan Tzara, ele era romeno. Na verdade, Tristan Tzara é um pseudônimo, o pessoal também não fala muito isso. O nome dele, na verdade, é Samuel Rosenstock. E Tzara significa estou triste no meu país. É um pseudônimo que ele utiliza. Esse pseudônimo ele utiliza como protesto. E ele saiu lá da Romênia para poder ir para Zurique, na Suíça, para estudar ciências humanas e filosofia. E ele responde ao convite do Hugo Ball. Hugo Ball fala para todos os artistas que ele abriria um espaço para que essas pessoas pudessem falar sobre ideias, falar sobre a questão de trocar ideia longe da guerra, mas a ideia do que seria uma arte, qual seria a arte ideal, o que seria interessante de debater sobre o mundo de hoje. E Hans Arp. Hans Arp, eu falo que ele é o artista plástico do acaso. Uma das concepções que ele fazia, que era bem interessante, essa questão do acaso, só adiantando um pouco para vocês, ele pegava papéis, rasgava os papéis, jogava em cima da tela e onde ficavam os papéis ele colava. A técnica que era utilizada por Braque e Picasso, que era a técnica chamada papier-collé, que era uma coisa inédita, não tinha existido em nenhum momento dentro da arte, eles estavam utilizando já nesse momento para fazer essa questão do acaso. Então Arp ele fazia essa pintura com elementos que caíam aleatoriamente. Isso era uma forma de expressão que ele faz dentro da visão do dadaísmo. Hugo Ball e Tristan, eles decidem fazer um movimento e eles pensam assim, o que eu vou fazer? Que nome eu vou dar? Descobre acidentalmente no dicionário alemão-francês a palavra dada, significa a palavra infantil cavalo de madeira. Uma palavra sem sentido para eles, que ocasionalmente transmitiria exatamente a falta de sentido da arte, da racionalidade e da guerra. Então nós vemos que em 1914, vamos colocar dessa forma, ele já tem essa... Não, minto. No início da década de 1916, ele já tem essa ideia de fazer alguma coisa com relação ao nome. Só que o interessante é que Dada, no caso, no alemão, significa cavalo de madeira. Não, minto. No francês significa cavalo de madeira. No alemão, ele significa não me chateie. E no romeno, que é a língua natal do Tzara, significa sim, certamente. Então, é uma contradição de palavras. Tanto é que no manifesto de Hugo Ball, quando ele lê esse manifesto em 16, ele fala o seguinte, uma palavra internacional, somente uma palavra
e uma temática. Então, essa temática é uma coisa que ela se autocontraduz. Esse era o embasamento que eles estavam fazendo. Essa era a forma que eles queriam questionar a arte naquele momento. Fondam Cabaret Voltaire, uma ilusão iluminista, já vou comentar. Em fevereiro de 1916, um clube noturno de cunho político-artístico onde acontecem suas primeiras apresentações na nova linguagem. Por que Voltaire? François-Marie Ariette, que é mais conhecido como Voltaire, que é seu pseudônimo, ele falou o seguinte, que tem que existir a livre expressão sem a intervenção de cunho moral e religioso. Isso foi uma das bases do iluminismo. Aquela coisa do égalité, liberté, fraternité da Revolução Francesa. Então, essa alusão é que Hugo Ball quis colocar nesse clube. Por que cabaré? Cabaré, naquele tempo, era um clube noturno. Algum lugar que as pessoas podiam se encontrar e falar sobre qualquer coisa. Então, o princípio, o que foi colocado? Que seria um clube que as pessoas se encontrariam, fariam apresentações de música e leituras. Essa é a intenção. E ele faz o convite para toda a comunidade em volta. E a coisa interessante que no Cabaret Voltaire, como é que consistiam as apresentações? Como eles queriam fazer uma contradição ao que estava tendo na época, como não existia mais o bonito e o feio que prevalecia, eles fizeram um protesto diretamente. Então eles começaram a expor o feio às pessoas, que na concepção que eles estavam imaginando, porque, queira ou não queira, o movimento do dadaísmo é o movimento mais intelectualizado que teve, que eram pessoas muito embasadas e muito inteligentes, eles faziam apresentações sem sentido, incrível que pareça. Então eles pegavam o piano, batiam o piano aleatoriamente qualquer barulho, as pessoas dançavam, se vestiam com fantasias e faziam atividades performáticas. Nada sem sentido. E muitas vezes nas poesias levantavam-se 3 pessoas e essas 3 pessoas falavam palavras sem nexo em 3 línguas diferentes, simbolizando exatamente a confusão da guerra, simbolizando as nações que estavam envolvidas da guerra e simbolizando a falta de inteligência do homem com relação às atrocidades que estavam acontecendo naquele momento. Essa é a essência do dadaísmo. E nós vemos que existiam 2 técnicas inusitadas, 2 técnicas que surgem assim do acaso. Primeiro, a colagem literária. O que é essa colagem literária? Tisara, o Hugo Ball faz uma receita. Pega um recipiente, pega um texto, corta esse texto, coloca as palavras ali dentro, balance bem esse texto, tire a palavra e a palavra que se tirar você cola no papel. E o que formar ali você lê. Aquilo é poesia dadaísta. Uma poesia sem sentido, mas são palavras jogadas ao acaso. E o que é o ready-made? Que eu já falei até na aula passada. Ready-made é o que fez Marcel Duchamp. Duchamp estava em Nova York e, através de revistas soube sobre o movimento dadaísta, ele começou a produzir o dadaísmo. O que o Duchamp faz? Ele pega, na primeira vez na vida, alguém pega um objeto cotidiano, leva para um local, expõe e transforma aquele objeto em arte. Ou seja, ele pega o conceito daquele objeto. Por exemplo, Duchamp ele pega um banco, desse banco ele coloca uma roda de bicicleta em cima e ali é arte. Fica como concepção de arte. Então essas 2 mostragens surgem dentro do movimento dadaísta. A apresentação do absurdo, mas o absurdo com inteligência, com crítica. Eles estão analisando o que está acontecendo e estão fazendo uma estética reversa. Com a estética reversa, mostrando para o pessoal como eles pensam de uma forma errada, eles estão celebrando o lúdico, ou seja, celebrando como crianças porque os adultos destruíram o mundo. Essa é a argumentação que estão utilizando nesse momento. Questão do Enem? Vamos lá. A catástrofe causada pela Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica, a imagem da obra O Gigante Acéfalo. Está aqui as respostas, eu vou pedir para você escolher uma delas, preste bem atenção no que eu falei até agora, responda e já nos encontramos.
Vamos lá, responderam? Vamos ver a resposta? Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. Você lembra que eu falei? Eles não viam uma realidade plausível e eles faziam o quê? A recriação de uma nova realidade para poder combater a realidade vigente. Essa obra, inclusive, Gigante Acéfalo, que é de 1921, o título original dela é Elefante Caleb e ele é baseado numa rima de criança. É como Marx Ernst, que é o autor, ele era alemão, e ele tinha uma rima das crianças que ela falava sobre um elefante que tinha gordura amarela, que era uma gordura muito pegajosa, era uma brincadeira de palavras do alemão, e nisso ele fez essa concepção. Lembrando até que, com relação ao padrão dessa obra, ela é uma passagem do dadaísmo para o surrealismo. Lembrando vocês, o dadaísmo ele foi até mais ou menos meados de 1924. Lá em 1924, André Breton transformou ele no surrealismo, que foi a evolução do dadaísmo. Ok? Agora eu vou pedir para vocês responderem no caderno de vocês. Qual artista fez os primeiros experimentos cubistas? Qual é a visão do dadaísmo? Expliquei muito bem. Responda e já se encontramos.
Respondeu, gente? Coloca lá no mural, apresenta o professor de vocês e ele vai corrigir para vocês para ver se está certinho, beleza? O que nós aprendemos hoje, gente? Cubismo. Arte geometrizada, multiangular de caráter figurativo. Nunca esqueçam, a sala dos espelhos. Melhor forma de você entender. Entro numa sala cheia de espelhos, eu pego todos aqueles espelhos que estão na minha volta e junto numa única superfície. Esse é você representar de vários ângulos. Isso é cubismo. Ok? Dadaísmo. Arte antirracional, construção acaso, um protesto anticultural, anti-arte. Ou seja, o dadaísmo ele usa o antirracional para combater a racionalidade vigente, porque na maneira que estava sendo utilizada a racionalidade não tinha lógica, então eles faziam o irracional. Construção por acaso, eles gostavam que fosse tudo feito no mesmo momento, surge pela sorte. Essa é a forma que eles gostavam da representação. E um protesto anticultural, anti-arte, porque eles eram contra você colocar e dizer que a arte é um objeto de venda. Não, eles deixavam bem claro que a arte é um objeto de expressão. Gente, muito obrigado por esse espaço, espero que vocês tenham aprendido bastante e nos encontramos na próxima aula. Até!